independente de hoje, usando uma gravata ou uma roupa vermelha. Acima de tudo, não seja preguiçoso. Planeje com cuidado todos os compromissos pessoais e certifique-se de ter uma meta definida. Fique atento e use as avaliações práticas para ver as suas ideias serem completadas. Como este dia operoso tem um propósito, deve ser usado, decisivamente, para começar algo novo. Capítulo 6 Número 2 Cooperação Atributos positivos: colaborador, atencioso, diplomático, emocional, modesto, paciente, solidário, compassivo, receptivo, adaptável. Negativos: insensível, pusilânime, descortês, descuidado, crítico, tímido, medroso, desinteressado, indiferente, engenhoso. Correspondentes: letras B, K, T. Número par, receptivo. Disposição: preocupado emocional e pessoalmente. Números 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101. Cor: laranja gema, adularia cristal, rutilo. Vegetação: era alimentos, ovos, aves, peito de carneiro, nozes. Instrumentos: apelo musical, céu, órgão. Área: nota musical, ré, quando desafinado, dó sustenido, planeta, a lua. Meses: fevereiro e novembro, compartilhados com o número 11, dias de nascimento: 2, 11, 20, 29, 11 e 29 são compartilhados com o número 11, dia da semana. Segunda-feira. Números de compatibilidade geral: 2, 4, 6, 7, 8. No plano comercial, números de incompatibilidade: 5, 9. No plano comercial, nota: se o indivíduo tiver o desafio do número 2. Estas descrições passarão de positivas a negativas até que o desafio seja equilibrado. Por favor, certifique-se de ler o significado do desafio. Desafio do número 2 é desafio à sensibilidade, às percepções e à suscetibilidade pessoais do indivíduo. Tem raiz na precoce atenção demasiada ou escassa para com os sentimentos e as reações emocionais do portador do desafio. A mulher, de modo geral a mãe, ou é muito solidária e se envolve demais, ou então é ausente por motivo de doença, divórcio ou morte. O pai pode ter sido muito gentil e receptivo, e ter desempenhado o papel da mulher, o que pode ter desequilibrado a criança. Por conseguinte, o bebê torna-se adulto sem compreender se deve esperar muito, pouco ou quanto deve ceder nos relacionamentos íntimos. Na infância, estas crianças magérrimas internalizam seus sentimentos. Para concentrar-se na figura de uma autoridade receptiva, podem ter alergias, cólicas ou recusarem-se a comer. São isoladas por problemas físicos crônicos ou triviais. São energéticas ao ponto do nervosismo, ou serenas demais. Quando bebês, escondem-se, não param de importunar e gostam de atrapalhar. Ou são o assistentezinho da mamãe ou, então, solicitam assistência constante. No pré-escolar, podem estar sempre bem dispostos e parecem gostar de travar conversas silenciosas com amigos secretos, ou então são pestes, não param de catar coisinhas, contar segredos e, de modo geral, não têm consideração pelos outros. Ou são muito pacíficos, ou então causam tensões no lar. À medida que vai crescendo, se sua colaboração é receber em troca manipulações, conspiração ou insensibilidade afetiva, ou então se receber elogio irrazoável por não incomodar ninguém, a criança sente-se magoada. É difícil as crianças com o desafio 2 chegarem à maturidade confiando em si mesmas. Não reconhecem sua exclusividade e tampouco imaginam viver ou trabalhar sozinhas. Estas crianças costumam ser indecisas devido ao talento que têm para ver todos os detalhes nos dois lados de uma mesma moeda. Os dois não veem a floresta quando dissecam as folhas das árvores. No desejo de fazer o que acertou usam todas as artimanhas, mas costumam perder no jogo de bride. Os dois devem sentir-se usados ou abusados para tomar atitude, visando a conseguir o que querem. Criados na juventude, com todo esmero, para estarem atentos às desaprovações, como adultos prudentes podem pensar que não fica bem destacar-se na multidão.
Devido à falta de abertura e às sutilezas incompreendidas da infância, supõe que a atitude não impeditiva, a meticulosidade e a liderança heróica irão dar-lhes o poder por trás do trono. Quando forçados a extremos, os dois manipulam os outros. Quando fazem coisas das quais não se orgulham, nunca recebem o crédito que julgam merecer. É situação sem vencedor. Na maior parte, os portadores do desafio 2 levam-se demasiadamente a sério. Transformam os problemas pessoais diários, ou projetos, em tarefas complicadíssimas. Gastam muito tempo e energia contemplando ou retirando fiapos do umbigo. Têm percepções em branco e preto da amizade, do amor e da confidência. Dão tudo, e esperam que todos sejam sensíveis aos seus desejos. Os portadores do desafio 2, de forma condizente, ficam à espreita para descobrir uma necessidade e almejam satisfazê-la a todo custo. Mas quase sempre carecem da confiança de depender de relacionamentos honestos, cuja conveniência questionam. Como companheiros, para conservar a intimidade, são verdadeiros panos de prato. Ainda, seu comportamento autodepreciativo pode conduzir a drenos físicos e emocionais que resultam em depressão debilitante. Os dois costumam não ter energia para sair da cama. Passam noites e noites com pensamentos mesquinhos e assim perdem de vista as questões importantes. Os portadores do desafio número 2 esperam de si mesmos e dos entes queridos demasiado auto-sacrifício. Se o pai ou a mãe foi um mártir, já há exemplo marcado que estas crianças devem superar. Quando adultos, os dois sempre se colocam à disposição dos outros. E, tendo agido assim e experimentado mal-estar, irão a extremos para evitar a mesma experiência. Recuam e recusam-se a ceder qualquer coisa outra vez. É difícil para os portadores do desafio 2 perceberem que não são os únicos a ter sido molestados pela tristeza, solidão ou mal-estar. Absorvem-se demais consigo mesmos. Ao seu jeito gentil, subserviente e sossegado, os dois criam problemas para os outros. Sua necessidade de atenção os levará a conversar sobre assuntos mesquinhos que a miúde instigam a desarmonia familiar ou comunal. São muito atenciosos, costumam agir antes ou depois de série M solicita-dos a não tocar nos objetos. Os dois provocam as pessoas, por ironia, de modo geral as pessoas cuja rejeição temem. Os número 2 tentarão desnecessariamente fazer ou dizer o que é de certo, para evitar os confrontos ou conseguir a aprovação das pessoas que os intimidam. Almejam proporcionar pequenas gentilezas que, imaginam, serão elogiadas e apreciadas. Com muita frequência, entretanto, estes atos passam despercebidos ou criam problemas. De que modo os portadores do desafio 2 abandonam as DFAs, rompem hábitos e jogam fora as impressões deturpadas da infância? Primeiro, devem lembrar-se de que o universo não gira em torno de si, de suas sensibilidades ou de seus relacionamentos emocionais. Sua defensividade, de maneira surpreendente, estabelece hábitos que colocam seus sentimentos pessoais acima dos direitos dos outros. Até que os dois sensíveis percebam que a suspeita, a desconfiança e o nervosismo também deixam todos os circunstantes de cabelos em pé, irão enfrentar desconsiderações pessoais reais ou imaginárias, problemas crônicos que retardam suas ambições e certo toque de masoquismo. O desafio número 2 pode oscilar de um a outro dos seguintes extremos até ser reconhecido e ter início novos hábitos que estabilizem a sensibilidade do portado R do desafio. Muito doce ou muito amargo. Muito pessoal ou muito impessoal. Muito aberto ou muito fechado. Muito resmungão ou muito grato. Muito humilde, pede muitas desculpas, ou sem remorso. Muito indefeso ou muito prestativo. Muito atencioso ou muito gerroceiro. Muito honesto ou com duas caras. Muito clemente ou muito malvado. Muito magoado ou muito endurecido. Muito dependente ou muito só. Muito brando ou muito áspero. Muito amistoso ou muito frio. Muito descontente ou muito amoroso. Desafios físicos do número 2. Os desafios podem afetar a saúde física e também a mental.
A química do corpo se altera quando os indivíduos estão estressados, e quando não sabemos o que é bom para nós, nossas mentes detonam hábitos ansiosos, zangados ou frustrados. Quando somos perversos conosco, adoecemos. A atitude de uma pessoa envia mensagem ao cérebro que diz ao corpo para gritar por socorro. A fim de atrair atenção para seu mal-estar, as pessoas costumam adoecer ou formar hábitos negativos. Os numerólogos acreditam que a doença e o bem-estar dependem de atitude, e os desafios indicam as atitudes que resultam de sentimentos de carência. Quando não nos sentimos carentes, nos sentimos bem, equilibrados, e não imploramos a atenção dos outros. Essencialmente, se os desafios da personalidade forem equilibrados, a química do corpo também estará equilibrada e, portanto, será pequena a probabilidade de doença mental ou física. Os números de desafio indicam as maneiras pelas quais as pessoas punem-se por não serem conscientemente generosas consigo mesmas. A lista de doenças e hábitos negativos a seguir relaciona-se com o desafio do número 2. Pede atleta esclerose múltipla, defeitos de nascença, nervos, problemas de bexiga, senilidade precoce, queimaduras, síndrome da perna irrequieta, problemas circulatórios, ciática, prisão de ventre, mãos trêmulas, diabetes, problemas de garganta, febres, amidalite, problemas do pé, tuberculose, perda de cabelos, infecções das vias urinárias, manchas hepáticas, vaginite, problemas da menopausa. Para equilibrar o desafio do 2 e trazê-lo à tona enquanto talento. O primeiro passo para equilibrar o desafio é sentir-se livre para dizer: eu preciso de bondade. Ignore os insultos e o pessimismo do passado. Perdoe e esqueça. Sempre espere o melhor. Use um modo suave de afirmar-se sem ir ao extremo de prefaciar todo o pedido com numerosas e exageradas saudações. Se você tem consciência de si mesmo, lembre-se de que os outros querem saber o que você pensa deles. Todos procuramos aprovação, portanto, pare de criticar. O refletor nem sempre está dirigido para você. Quando está sem tempo para você mesmo por estar sendo o escravo de outrem, lembre-se de que apoiar, compartilhar e colaborar não significa perder a identidade. É admirável ser parte de um esforço, mas você não tem que cuidar de todos os detalhes, nem tratar todos com luvas de pelica. Seja pacífico, mas não às expensas de sua sanidade. Todos dependemos dos outros para nos guiar quando somos inexperientes, mas, se você sabe o que fazer, faça. Não espere que lhe digam o óbvio, nem espere diretrizes minuciosas para tudo. As pessoas não estão à espera de seu erro e tampouco irão paparicar sua necessidade de atenção. Só querem que o trabalho seja feito. Participe do esforço de equipe. Seja você mesmo e reconheça que, assim como os indivíduos adaptáveis, atenciosos e colaboradores, você não tem que depender dos outros para tomar decisões, para sua tranquilidade ou autoestima. Automotivazam juventude. Quando bebê, o anseio que a criança número 2 que a criança sente é o de estar em paz, ser amistosa e feliz. Ao ser repreendida, esta criança aborrece-se mais do que o é esperado. A desarmonia, de qualquer espécie, pode levar o indivíduo a quase chorar. Quando a criança está cercada por autoridades questionadoras, como irmãos não solidários, e é alvo de crítica injusta, seu comportamento escolar e social irá sofrer. O jovem número 2 quer dar e receber amor, solicitude e consideração. Para os pais, um filho número 2 pode ser meigo, plácido e afável. São palavras que descrevem o indivíduo quando está cercado de autoridades flexíveis, suaves e pacientes. Se as comunicações da criança são consideradas tímidas, e os pais são agressivos e impacientes, o jovem pode internalizar seus sentimentos até cair deprimido. E se esta criança, cujos sentimentos são muitíssimo influentes, for colocada em segundo plano, irá ampliar e construir ressentimentos. Se a tensão se prolongar, surgirão distúrbios emocionais. O jovem reage com exibição de alergias, tiques nas pálpebras, distúrbios intestinais e gagueira, todas as maneiras e formas de disfunções nervosas serônicas. Na tentativa de aplacar o sensível 2, as autoridades podem tornar-se atenciosas demais e, de fato, mimar o jovem. A solução ideal é permitir que faça coisas pelos outros.
As autoridades devem demonstrar a apreciação adequada da natureza meiga da criança. A influência muito esquiva ou muito condescendente sobre o jovem pode estimulá-lo a criar hábitos autoeclipsados que duram até a maturidade. O jovem número 2 quer ser apreciado pelas pequeninas coisas que faz. Uma posição de apoio, a partir da qual possa ser prudente, cortês e diplomático, irá deixá-lo à vontade. O indivíduo pode aquecer-se com a glória refletida de líderes e autoridades, por exemplo, e é adaptável e tolerante quando envolvido em atividades grupais. Ainda, a música e o ritmo estão em sua alma, e aulas de dança e música, cello ou trompa, podem prepará-lo para associar-se aos iguais em aventuras cooperativas nas quais possa brilhar. Os adolescentes número 2 devem esperar a fim de ver para que lado sopra o vento antes de apoiar nova causa ou novo líder. Devem estar conscientes de sua própria sensibilidade e relacionar-se com os temperamentos de outros. De modo geral, os dois esperam liderança e aguardam em segundo plano. Quando em harmonia com os seus, exuberam. O reconhecimento dos esforços cooperativos estimula-os a ser amistosos e solidários. Se os bons modos e os atos hospitaleiros dos dois não forem apreciados na infância, será difícil para os adolescentes construírem suficiente autoestima. Ainda, o lançar-se por conta própria pode ser problema. Quando adultos jovens, os dois habitualmente aperfeiçoam seus dons naturais, guardam segredos, acumulam conhecimento e colecionam alianças. Podem prolongar o aprendizado e é provável que mais se destaquem depois da idade de 28 anos. Ainda, o receptivo número 2 atrai boas perspectivas, bons ou boas amantes e bons empregos, pedras raras que lhes costumam cair dos céus. De modo geral, os jovens dois são capazes, fáceis de lidar e ficam satisfeitos quando trabalham com companheiros afirmativos, criativos e progressistas, que a eles se ajustam sob medida. Maturidade. Os adultos número 2 querem amigos, amor e conforto despretensiosos. Cercam-se de pessoas que precisam deles, porque preferem fazer coisas pelos outros. Horários rígidos, ordens estritas e autoridades exigentes causam-lhes mal-estar. Estes indivíduos gostam de trocar confidências com os amigos íntimos. Os dois são confidentes, calados, prestativos, ouvem os problemas. Ao primeiro halo de felicidade ou tristeza, derramam lágrimas, escutam e, quando apropriado, consolam. Os adultos dois equilibrados jamais perdem sua natureza atenciosa. O desejo de conhecimento do número 2 começa na infância e intensifica-se com o passar do tempo. Fatos pouco conhecidos e pequeninas miniaturas com detalhes e engenho SOS o fascinam de modo geral. Seu prazer em colecionar confidentes, passatempos e informações é reforçado pelo talento para absorver tudo o que lhe aparece na vida. Na alma do número 2, as pessoas e as coisas têm significado emocional. Amigos, empregadores e companheiros agressivos e corrosivos são atraídos pelas pessoas de automotivação número 2, porque os dois, modestos, não se constituem em ameaças às ambições de liderança, posição e poder. Os dois não objetam a formar sistema de apoio para os amigos e colegas mais afirmativos e dominantes. Para se sentirem amados e necessários, estes meigos diplomatas tentam conservar em paz o seu ambiente no lar e no trabalho. Ao seu feitio sutil, os dois conseguem impor seus pontos de vista. Conseguem o que querem e atraem reconhecimento por serem o amálgama dos casamentos, das famílias e dos negócios. A autodisciplina não é propulsor primal dos número 2. Estes elementos da equipe não esperam exatidão das pessoas que tomam em seus corações. Qualquer tipo de companhia ou casamento é preferível à solidão. Os dois sentem-se incompletos quando sós. A miúde, procuram casar-se cedo no esforço de conseguir segurança e aceitação. Os número 2 inseguros podem então tornar-se capachos para uma alma gêmea desatenciosa ou egocêntrica. Dois afetuosos, protetores e atentos são grande achado para amantes ou parceiros ambiciosos, operosos e criativos. Delicados e facilmente magoáveis, os receptivos dois podem ser supersensíveis.
quando extenuados, fatigados de tanto trabalhar ou deprimidos, costumam ser tomados por suas emoções e perdem de vista as questões importantes e práticas. Os dois também podem ser tímidos, acanhados demais para falar quando pequenas desconsiderações os incomodam. Por conseguinte, os problemas diminutos acumulam-se, transformando-se em tempestades de infelicidade, e estes indivíduos detalhistas ficam acabrunhados. Quando frustrados, ou depois de esperar pacientemente que outros mudem, tornam-se hostis. Zangado, o 2 pode ser muito, muito malvado. Se começa uma discussão com modos rudes ou críticos, o refinado 2 pode encerrar-la com fl-oreio cínico ou perverso. Pode agir com indiferença ou dar início a um rosário das experiências dolorosas porque passou em certos períodos. Toda fenda na armadura do outro é observada e digerida pelo minucioso número 2. É possível ter certeza, quando um número 2 resolve ser intolerante ou repreensor durante rebeldia emocional, em que nada será omitido. De modo geral, a automotivação número 2 predispõe estes indivíduos a quererem paz e a estimular a harmonia. Às vezes modestos ao ponto de incomodar, os 2 raramente irão complicar as situações exigindo reconhecimento. Não é seu instinto natural forçar as situações. Ficam mais satisfeitos quando conseguem convencer sem alarde. Os 2 não sentem mal-estar quando outros trocam ideias. As necessidades materiais e a posição não são suas preocupações primárias. Os principais enfoques da automotivação número 2 são, em vez disto, a amizade acessível, o conforto pessoal e o amor intimista. Os 2 equilibrados dividem ou recebem o crédito e o reconhecimento com humildade. São, de modo geral, muitíssimo gratos aos pequenos favores e sentem prazer em retribuir. Estes indivíduos são bem capazes de se revoltar contra os agitadores impacientes e tagarelas. Líderes controlados reis, entretanto, podem intimidá-los. No empenho de atender exigências, podem exaurir sua energia. Os 2 são bem capazes de negar a si mesmos em benefício de outros. Ao gastarem suas energias, podem afastar-se do local e do aplauso, em prol das pessoas que dependem do lugar. O casamento entre duas automotivações número 2 irá vicejar amizade, mas provavelmente não irá gerar centelhas cintilantes de paixão. Estes indivíduos são sexualmente receptivos. Quem dará início às carícias preliminares? A união de 2 números 2, entretanto, é combinação afetuosa. Os indivíduos número 2, quando em refúgio, precisam de almas gêmeas autodisciplinadas, agressivas e afirmativas. A parceria de 2 motivações número 2 resultará em 2 pessoas sensíveis e prestativas que se empenharão em encontrar coisas a fazer pé ao outro. Tentarão riscar centelhas de romance, e as 2 partes evitarão a agressividade. O resultado pode ser ou charmoso, ou entediante e improdutivo. As parcerias comerciais também apresentarão tendência do tipo você primeiro, Alfonso. Não, você primeiro, Gastão. Autoimagem juventude, quando deitado na cama, ouvindo música e imaginando como vou ser quando crescer? Como vou andar, vestir e falar, o pré-adolescente número 2 se vê um indivíduo solidário. Sonha com um casamento perfeito no qual, sem amarras, ajuda a companheira, e o casal, aninhado numa atmosfera pacífica, sobe cautelosamente a escada rumo ao conforto e à felicidade. O número 2 se vê bem cuidado, seguro e aconchegante. Crianças com a autoimagem número 2 veem-se parceiros, líderes grupais e diplomatas. Podem resolver disputas domésticas entre os irmãos e os pais, podem aprender a costurar ou passar a ferro e deliciam-se com pequeninos tesouros que acumulam e cultivam. São lentos para começar as atividades, e preferem, em vez disto, colaborar observando os detalhes ignorados pelos colegas mais ousados ou impacientes. Os indivíduos número 2 relacionam-se com o consolar os outros e o oferecer serviços e sensibilidade. Estudar ou ensinar pode ser mais importante do que subir em arrores ou fazer testes para o papel principal na peça do colégio. Portanto, os adolescentes número 2 devem ser estimulados a ver-se em situações afirmativas, e não apenas cumprindo ordens ou fazendo sugestões,
cujos créditos permitem sejam concedidos a outros. Quando jovens, os dois vestem-se de modo a combinar com seus iguais. São adesistas, e oferecem-se para assumir as tarefas entediantes para continuar enturmados, enquanto, por outro lado, fogem das tarefas que os forçam a tomar decisões individuais e a atrair a crítica. Depende deles permanecer no segundo plano. Vêem-se cuidadosos, moderados e sutis no vestir, e não criam seus próprios modelos. Quando indagados sobre as ambições profissionais que possam ter, secretário, artista ou bibliotecário vem-lhes à mente. Toda carreira que ofereça quadro de trabalho em ambiente não competitivo, circunstâncias pacíficas e cadência sem pressa é atraente aos que têm a auto-imagem número 2. Maturidade. Ao saírem do elevador, ou entrarem numa sala, antes de o intelecto ou a personalidade entrar em ação, os adultos número 2 emitem vibrações prudentes e despretensiosas. Sua atitude indica cortesia, e eles têm um aspecto refinado e compassado. Tendem a se subjugar às modas do vestir e aos tons neutros. No intuito de não serem individualistas, os dois são notados por sua elegância e seu cuidado com os detalhes e acessórios. Não é incomum aos número 2, inconscientemente, se colherem roupas nos tons do laranja. Quando usam laranja e suas várias nuances, revelam sua autoimagem. Nestas ocasiões, os dois sentem-se mais amistosos. Indicam que estão oferecendo atenção e hospitalidade. Nota: os adultos número 2 percebem-se pessoas adaptáveis, sociáveis e graciosas. Ao viverem segundo sua autoimagem, a primeira impressão que causam implica generosidade, sinceridade e tolerância. O número da autoexpressão pode governar a primeira impressão desde que uniformes, estilizados códigos de vestimenta funcionais ou modas sejam indicados nas descrições das carreiras constantes do significado do número. O número da automotivação pode influenciar o vestuário do portador desde que esteja à vontade e fazendo o que quer fazer. Entretanto, quando o indivíduo quer viver segundo sua auto-imagem, deve usar a cor correspondente. Autoexpressão juventude. Os adultos acham óbvio quando uma criança tem um número de autoexpressão 2. Na juventude, os talentos número 2 baseiam-se na capacidade de apoiar. Os jovens seguem o líder durante as brincadeiras. À medida que vão crescendo, os dois descobrem que não se sentem à vontade quando chamam a atenção. Podem declinar de fazer sugestões e intimidar-se nas situações que os põem em destaque. Às vezes podem parecer desinteressados e afastar os iguais, bem como os adultos entusiásticos. Quando distanciados, com seus corpinhos pacientes, calados e ágeis, os dois raramente perdem a concentração ou deixam de observar as interações do grupo. Estas criancinhas dóceis e prestativas podem ser o orgulho da mamãe desde que não sejam submissas demais. Serão acessíveis ao aprendizado e à educação convencional. Os talentos número 2 levam estas crianças à poltrona do assistente. Serão adultos mais capazes se lhes forem dadas oportunidades de sentir a realização de fazer as coisas sozinhos. Os pais inteligentes dão-lhes a responsabilidade e a companhia de um animal de estimação. Os dois apresentam menor probabilidade, em relação aos demais, de ter que pedir a atenção dos pais. Sem necessidade de aprender a atrair as autoridades em casa, estas crianças meigas podem não saber se ou como lidar com a competitividade na escola. Podem por isso ser desprezados e subestimados até encontrar seu nicho. Quando adolescentes ou adultos jovens, os dois são bons alunos, leem o talento para ser organizadores diplomáticos, detalhistas e habilidosos. Aulas de dança e música são boas saídas para suas habilidades artísticas, e as atividades pais proporcionam-lhes confortável reconhecimento. Os dois podem ler muito, absorver-se colecionando alianças ou ocupar-se com agendas organizadas. Querem saber todos os detalhes do que lhes interessa. Estes jovens prestativos, dados a apoiar, irão relacionar os seus talentos com as instigações, a liderança e as ideias criativas da família, dos amigos e das autoridades. Maturidade. Ocupações sugeridas: secretário, professor-essor, diplomata, técnico em contabilidade, contador,
bibliotecário, estatístico, biógrafo, bacteriólogo, político, servidor civil, poutá, colunista, redator técnico, romancista, editor, cantor de grupo dançarino, músico, escriturário, arquivista, perfurrador, programador de computador, organizador social, astrônomo, florista, paisagista, garçom, garçonete, enfermeira prática, mecânico, dona de casa, babá, restaurador, astrólogo, numeró, logo, tarólogo, leitor de folhas de chá, analista biorítmico, grafólogo, frenólogo, reflexologista, espírita, médium, psicólogo, caixa pagador, porteiro de edifício, geógrafo, operador de máquinas de escritório, recepcionista, estenógrafo, assistente social, caixa, carteiro, funcionário dos correios, assistente de dentista, enfermeiro hospitalar, acompanhante. Opções: as carreiras indicadas pelo significado do número da automotivação, mesmo que não façam uso dos talentos imediatamente disponíveis, permitem ao indivíduo sentir-se à vontade. As carreiras indicadas pelos significados do número da auto-imagem estimulam o indivíduo a viver os seus sonhos de juventude. As carreiras indicadas pelo significado do número do destino, quando não igual ao número da autoexpressão, exigem que o indivíduo aprenda com as pessoas e experiências que encontrar. Se forem iguais os números da autoexpressão e do destino, os talentos do indivíduo serão precocemente reconhecidos e utilizados. Maturidade. Análise da autoexpressão. Os indivíduos número 2 têm potencial de recompensa financeira por sua diplomacia, solidariedade e atenção aos detalhes. E possível o reconhecimento por sua capacidade de conservar-se pessoalmente ordenado em ambientes caóticos. O ingrediente básico dos número 2 é a habilidade de não estorvar os inovadores e os líderes ao apoiarem, serem receptivos e colaboradores. Os dois sabem fazer outros parecerem bem e sabem remunerar-se por fazê-lo. No trabalho ou na vida particular, os dois são os melhores secretários particulares do mundo. Os talentos número 2 devem reconhecer sua própria necessidade e desejo de harmonia e tempo para executar cuidadosamente suas tarefas. No ambiente de trabalho, devem pôr de lado julgamentos emocionais e não permitir que reações sensíveis deem colorido às suas atitudes. Os dois preocupam-se com a opinião dos outros. Os talentos número 2 equilibrados preferem aliar-se a parceiros e envolver-se com trabalhos nos quais a minúcia é essencial, bem como a persuasão suave em vez do mando. De modo geral afáveis, sossegados e reservados no trabalho, estes indivíduos podem escolher funções que permitam interagir, um a cada vez, com os executivos e ou grupos individuais. Galgarão promoções em razão do conhecimento e da integridade. Ser competitivo, cumprir prazos ou criar diretrizes para os outros não devem ser exigências funcionais do número 2. Os talentos número 2 devem encontrar um nicho no qual possam atuar em conformidade com superiores e colegas de trabalho. Os dois tornam-se o poder oculto por trás do trono. Ao seguir instruções ou analisar compromissos com seus contatos, os cuidadosos dois sobressaem. Cumprem missões de maneira prescrita e precisa. Situações amistosas, onde são necessárias a observação, a confiança e a defesa dos líderes, são ideais. Os dois atraem promoções e exprimem-se melhor em parceria cooperativa. Ao escolher carreira, o número 2 deve ser realista quanto às suas habilidades e interesses. Pode cercar-se de líderes dinâmicos, cujo exemplo se pode esperar que siga, e tentar agradar arriscando algumas decolagens num mundo insensível e rápido. Quando o objetivo do indivíduo for cargos executivos, o excesso de sensibilidade, a timidez e a falta de iniciativa poderão causar confusão. O resultado será a decepção do 2 e de seus subordinados. Pode-se esperar que os número 2 que possuem dotes artísticos sejam mais competitivos. Podem recorrer a mascarar seus egos delicados, agindo com apatia. E melhor para os número 2 progredirem de forma sutil. Devem esperar até serem escolhidos pelas autoridades para promoção, e não por disputar pela suprema companhia. Em resumo, vencem sendo dependentes.
Indivíduos que têm o 2 para número da autoexpressão devem controlar suas emoções no ambiente do trabalho. Os 2 devem ficar frios. São desejáveis situações profissionais nas quais os sensíveis 2 não sejam atribulados por colegas de trabalho ansiosos, ou superiores cuja falta de planejamento pessoal preenche o dia do número 2 com emergências. Destino: não nascemos sabendo que a vida tem a oferecer. Os indivíduos com o destino número 2 aprendem a ser modestos e colaboradores nos relacionamentos à medida que encontram as pessoas e as experiências que lhes ensinam a valorizar a sensibilidade, a paciência e a paz. Este destino indica uma vida de dar e receber. Para aproveitar ao máximo a capacidade de prever da numerologia, o número 2 deve esperar servir aos outros. O indivíduo pode escolher ficar no segundo plano na juventude, colocando-se, portanto, em posições de apoio. A atitude arrogante, autoritária e impaciente irá repelir as opções e ternuras oferecidas por este destino. Quando o indivíduo com o destino número 2 percebe que aqui está para aprender e aqui ser, então as pessoas amorosas, atenciosas e ponderadas irão oferecer-lhe segurança emocional e material. Há limites para as capacidades deste destino. Crianças com o destino número 2 não saem em busca de novas experiências nem criam suas próprias oportunidades. Com o passar do tempo, tornam-se mais flexíveis, intuitivas e receptivas. Surgirão para os 2 oportunidades de considerar os sentimentos e as ambições dos outros. Estes indivíduos aprendem a ter paciência e compreensão e a pensar nos outros antes de em si mesmos. Serão solicitados a ser atenciosos, de modo a atrair o amor, os confortos materiais e o companheirismo oferecidos pelo destino número 2. É essencial que os que têm o destino número 2 desenvolvam o controle emocional de modo a conservar os relacionamentos. Para progredir, os número 2 precisam desenvolver tato, diplomacia e cordialidade. Os indivíduos com este destino podem formar parcerias ou com portadores do desafio número 2, ou com pessoas com o mesmo número de automotivação ou auto-expressão. Os portadores do destino número 2 observam os traços destes outros e sabem, intuitivamente, que é com eles que tem que aprender a humildade. Os relacionamentos com as pessoas que têm automotivação ou a autoexpressão número 2 são úteis, porque elas sabem o que o destino número 2 deve aprender. Para o número 2, as expectativas familiares ou ambientais podem ser diferentes das oportunidades que a vida irá oferecer. Pode ser necessário aos número 2 esperar que as oportunidades lhes caiam dos céus. As autoridades podem não compreender que o destino número 2 não responde à agressividade, à autodependência e à rapidez. Os 2 respondem à compreensão, às parcerias e ao planejamento cuidadoso. Nas explicações do destino, bem como em todas as explicações numerológicas, a escolha depende do indivíduo. Ao saber o que a vida lhe guarda, o portador do destino número 2 tem que ser lembrado de dar importância secundária às ambições pessoais e de acreditar que tudo o que quer e precisa ser-lhe oferecido. Influências da data do nascimento no destino fevereiro e novembro. Os indivíduos nascidos em fevereiro e novembro aprendem, quando jovens, que devem depender dos outros, prestar serviços e lutar para compensar as pequenas coisas que, segundo sua observação, estão faltando. Quando surgem situações que os levam a cuidar de outros, aprendem que a resposta solidária, hospitaleira e cooperativa aos problemas alheios tem influência positiva nas oportunidades que lhes são oferecidas. As sensíveis interações e dependências da infância fornecem a base para o aprendizado, cujas lições não serão esquecidas. A juventude deve ser lembrada como época de aprender, de trabalhar com os íntimos e de assistir aos outros. O jovem quer harmonia, portanto, se houver desarmonia e se sua natureza quieta e feliz for reprimida, chegará facilmente às lágrimas. Para aprender a cuidar de si mesmo, o jovem deve acumular conhecimento e usá-lo quando solicitado ou quando for necessário, obviamente, para os outros. Dia do nascimento: 2, 11, 20, 29. O número do dia do nascimento tem influência sobre a personalidade e o destino. Durante a meia-idade, atrai pessoas e experiências que exemplificam o significado do número.
O ciclo de produtividade da meia-idade começa com a maturidade. Vai aproximadamente dos 28 aos 55 anos de idade e funciona de forma coordenada com o destino durante o período. O significado do número do dia do nascimento acrescenta traços e experiências de caráter à análise numerológica do indivíduo. As pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 ou 29 do mês, além dos traços de caráter delineados pelos significados do número para o nome, são solidárias e colecionadoras. Podem não ser felizes sozinhas ou ficar à vontade com pessoas íntimas e hiperativas. Os indivíduos nascidos nestas datas precocemente querem se casar ou assumir parceria. Entre aproximadamente os 28 e os 55 anos de idade, o ciclo de 27 anos de produtividade em no destino, a vida irá oferecer oportunidades adicionais de parceria e casamento. A atenção aos pequenos detalhes e aos sentimentos sensíveis de familiares, amigos e colegas exigirá deles adaptabilidade, diplomacia e atitude camarada. Estes indivíduos devem desenvolver interesses que sejam harmoniosos com o estilo de vida proporcionado ou oferecido. Ano pessoal. O ano número 2 é o segundo ano do ciclo de 9 anos de experiência e resulta no apuro e na qualificação do desempenho baseado nas metas estabelecidas no primeiro ano. É hora de deixar solidificar as experiências recém-instigadas no ano anterior. Para a maioria, as pessoas e experiências encontradas exigem ao mesmo tempo atenção e assistência. Para os demais, o ano concentra-se em aprender os detalhes dos novos interesses e funções. Talvez seja uma época de aprendizado, e um pouco de humildade na primavera irá atrair recompensas práticas em novembro. O amor, os relacionamentos íntimos e os pequenos problemas liberam a energia emocional e física. Épocas previstas para repouso, sossego e meditação mental são necessárias após a atividade do ano anterior. As palavras-chave para esse ano são paciência, calma e modéstia. As pessoas a quem já oferecem relacionamentos de crescimento não aceitam de bom grado a impulsividade, as atitudes agressivas e os jogos de poder que prendem a atenção. As abordagens corteses e a concentração nos detalhes irão estimular os outros a estabelecerem uniões que serão recompensadas no futuro. Este período é de preparação. O indivíduo número 2 somente verá os resultados dos planos do último ano no ciclo número 3 no ano seguinte. Não se deve forçar o caminho, ou impacientar-se com os íntimos, subordinados ou superiores. E um ano instrutivo, nutriente, mas que atrairá pequenos aborrecimentos e terá desacelerações. Nos ciclos numerológicos da vida, no ano pessoal número 1 são plantadas as sementes que devem enraizar-se durante o ano número 2. Para alimentar uma semente não basta apenas água, é o adubo na terra que a alimenta ainda debaixo do solo. A mesma ideia aplica-se às pessoas que vivem o crescimento velado do ano número 2. O indivíduo cresce quando consegue fazer uma parada, deve absorver informação assim como a semente absorve os nutrientes do solo, sem rebelar-se com anudo forçado a ama, durecer, aceitando calmamente o toque de um pouco do adubo da vida. Durante o ano pessoal número 2, é possível descobrir quem são os verdadeiros amigos e como ser um verdadeiro amigo para os outros. E melhor bancar a Mona Lisa e sorrir misteriosamente, do que deixar que os pequenos aborrecimentos causem maiores cisões. E um ano inativo e receptivo, ocasião para ser lembrado que nem todos podem ser o leão, pois os carneiros também precisam ser ouvidos. O dinheiro chega aos montes, os pequenos problemas chegam aos borbotões, e as demoras podem irritar. O ano pessoal número 2 é uma ocasião para observar, refinar e estar disposto a assumir a responsabilidade de manter a paz. Nada de novo começa, mas é preciso conservar relacionamentos amisto-SOS com as pessoas que estarão por perto nos próximos 7 anos. Mês pessoal. O mês pessoal número 2 no ano pessoal oferece a oportunidade de fazer os outros felizes. As interações com amigos e amantes são prioridade máxima, e as ambiciosas mudanças materiais devem ser proteladas. O mês anterior foi operoso e cansativo, agora é hora de descansar e dar aos amigos íntimos tempo para digerirem e ajustarem-se às coisas que possam ser diferentes de seus desejos pessoais. Podem surgir situações que exijam tato no tratar.
Use a ocasião para fazer as pequenas coisas deixadas de lado no mês anterior. Com a mente aberta, ouça as insinuações e as críticas construtivas que possam ser úteis. Seja amável, adaptável e compreensivo no aguardo dos acontecimentos. Dia peço ao acorde com atitude favorável. Seja indo para o escritório, para um dia de folga ou para a lavadora automática, vá devagar, observando e sentindo o clima. Use a intuição ao envolver-se com outras pessoas. Responder com sensibilidade às necessidades dos outros irá manter as coisas em paz. Seja generoso, compreensivo e prestativo. Em troca, espere receber hoje a assistência da família e dos colegas de trabalho. Não faça marolas, a época não é propícia a forçar resultados. Não, ao contrário, é hora de agarrar-se a tudo que for útil e que lhe apareça pela frente. Você ficará surpreso ao reparar que os outros é que querem falar, assumir a liderança e completar as tarefas. O ambiente é de caça aos pequenos erros, e talvez não seja fácil manter a calma ou a serenidade. Evite a autopiedade, cuide dos detalhes pessoais e livre-se das coisas que possam estorvá-lo amanhã. É bom dia para costurar, passar a ferro ou arquivar documentos. Assuma o compromisso pessoal de não se apressar, de mostrar ressentimento ou empreender tarefas importantes. Não instigue. Deixe o telefone tocar. Toda informação nova trará benefícios, mas se você der um telefonema, a outra parte estará almoçando, física ou mentalmente. Nada será realizado e talvez você se aborreça. Você talvez tenha que dar a outra face, se alguém pisar no seu pé. Peça desculpas por ter colocado seu pé embaixo. Evite os confrontos e, sobretudo, drible as críticas e a raiva com cordialidade, compreensão e tato. Aceite tudo o que acontecer hoje e tenha fé em que haverá benefícios futuros se você não tentar alterar os planos ou os relacionamentos. Este dia inoperante tem um propósito, deve ser usado em apoio às atividades de ontem, para absorver informação e reafirmar alianças. Capítulo 7 Número 3 Comunicação Atributos positivos: otimista, imaginativo, talentoso, sociável, divertido, bom gosto, feliz, falador, jovem, cordial, ávido. Negativos: desarticulado, queixoso, extravagante, superficial, fofoqueiro, narcisista, derrotado, distanciado, mentiroso, monótono,